que ele começa a perceber? Impossível implantar o comunismo como a gente costumou fazer aqui, porque os proletários nunca vão se rebelar contra os empresários. Os proletários na América são felizes, eles são beneficiados pelos capitalistas. Eles são capitalistas, eles não querem outro regime, eles estão felizes, eles prosperam, eles conquistam o que eles querem, eles conseguem comprar, a economia lá funciona. Então eu nunca vou conseguir fazer esses caras se revoltarem contra os patrões, contra os burgueses, não vai acontecer. E qual que é a percepção dele? A gente precisa, então, usar outros agentes de transformação. E esses têm que ser os outsiders. Quem são os outsiders? São aqueles que ainda não foram beneficiados pelo sistema. Os estudantes, os artistas, os influencers, grupos formados por intelectuais e artistas. Então, quem são as cabeças pensantes da esquerda? Intelectuais e artistas. Quem que é o pai disso? Os líderes dessa revolução cultural, cujo Herbert Mancuso é uma figura importante aqui. E aí o que você vê? Arte, cinema, música, teatro, literatura, como instrumentos poderosíssimos, ferramentas tremendas na transformação social e na propagação das ideias. Então, com a indústria fonográfica e com o cinema, com Hollywood, eles doutrinaram o planeta. Eles convencem o mundo do que eles quiserem. Então, você tem também, entre aquela história de teorias da conspiração, uma linha que diz que existe a programação preditiva. O que seria a programação preditiva? Eles usarem a mídia, os desenhos, os livros, o teatro, o cinema e a música para anunciar eventos futuros. Então, vamos lá. Você assistiu Os Vingadores, que você é o Tony Stark da Carreta Furacão. Então, você assistiu... Então, você assistiu Os Vingadores. Sei. Qual que é a ideia do Thanos? Metade dos seres vivos são ceifados. Tem muita gente. Redução da população mundial. Qual que é uma das ideias desse governo anticristão? Tem que haver redução da população mundial. Isso tem sido declarado por eles. Bill Gates diz isso, o mundo tem que ter uma redução de população mundial. Já não dá, o planeta vai entrar em colapso, é muita gente. Então o que eles fazem? Eles usam uma ferramenta como essa para começar a disseminar essa ideia. Tem que haver redução da população mundial, tem que haver... Pô, mas é o Thanos é o cara do mal, mas o Thanos no finalzinho, antes de tomar uma martelada na cabeça do Thor, ele fala de um jeito bonzinho. Ele fala, não, pessoal, eu fiz pro bem, foi pro bem de vocês mesmo. E pá, e arrebenta com o Thanos. Então aquilo fica. Aí você pega a série da Marvel, do Arqueiro, Gavião Arqueiro, e aí você entra num banheiro, uma série que o cara tá entrando no banheiro, uma cena que ele tá entrando no banheiro, e tá pichado no muro, assim, no ladrilho. O Thanos tinha razão. Então isso seria essas programações preditivas, que inconscientemente você começa a se convencer que o mundo tem que ser reduzido. Então, poxa, se tiver que ser reduzido, tudo bem. Até que se eu tiver que morrer, tudo bem, porque é pro bem da humanidade. Eles começam a implantar essas ideias na mente e nos corações das pessoas. Você pega os desenhos dos Simpsons. Tem teorias que dizem que os desenhos dos Simpsons... Eles fizeram predição de tudo, né? Exatamente, mas aí não é nem predição, é que talvez exista uma agenda e eles fazem aquilo acontecer para mostrar para os seguidores deles que, ó, como a gente está no comando, ó, como a gente está no controle. Há 20 anos atrás a gente fez esse desenho e agora se cumpriu. Mas é assustador. Você já assistiu os episódios? Já, claro. Você vê o 9 de setembro, você vê cada coisa, você viu agora um... 11 de setembro? É, o 9 de setembro, 11 de setembro, 11 do 9. Aí você viu, eu vi agora um, que é o Bart em 2031, com o Homer falando, poxa, mas agora que eu consegui sobreviver à guerra da China, à guerra mundial... Você falou, uau, 2031 ele tá falando que já teve uma guerra mundial. Você acha aí o vídeo do robô da Xuxa, ela errou tudo sobre 2023. Tá rodando aí, vê se você acha esse vídeo, é fantástico. Falou que em 2023 não ia ter guerra, não ia ter nada, dá uma olhada nesses aí. Então nessa linha se originou um movimento hippie, que influenciou o planeta, os jovens do planeta inteiro. E é possível destacar antes dele os beatniks. Quem eram os beatniks? Eles eram integrantes desse movimento que inspiraram o nome dos Beatles. Os Beatles vieram desse nome, vieram desse movimento. E aí você percebe, quem então começa a revolucionar a cultura do planeta, a maior banda de todas, logo depois do Elvis. Quem foi? Beatles, certo? O que você começa a ver? Mais bem sucedida e aclamada banda da história da música popular do planeta. A influência tem que ser global. Essa banda ela veio a se tornar a longo prazo a encarnação das ideias socialistas. Que Beatles? John Lennon, depois que terminou os Beatles, ele casou com a Yoko Ono, ele começou a participar de vários protestos progressistas. Nixon, que era o presidente, tentou deportar, inclusive, John Lennon dos Estados Unidos, porque ele estava participando de reuniões com os radicais de esquerda. E porque ele foi pego com porte de maconha, Nixon estava tentando usar isso para expulsar ele do país. Você pega as músicas dele, como por exemplo, Imagine the People. Que letra que é essa? Ele está descrevendo a nova ordem mundial. Imagine um povo que não vai ter fronteiras, não vai ter religião, não vai... Ele está falando que vai ser a nova ordem mundial. Você vê a tradução dessa letra, você fica arrepiado. Você fala, cara, ele descreveu o que vai ser. Só que o que começou a acontecer? Jovens do planeta, uma música legal pra caramba, um ritmo jóia, cantando aquilo. Isso vai entrando no subconsciente, isso vai entrando no subconsciente coletivo. Manda uma parte aí, da humanidade. Manda aí.
Imagine tava- all, Aqui, ó. imagine all people. Mas voltando aqui, Tá, quando vamos a lá. gente vê movimento hippie, qual que era um dos símbolos do movimento hippie? Paz e amor. Paz e amor, só que paz e amor sem Cristo. Tinha esse papo? O símbolo do movimento hippie não é aquele círculo, Com 2 negocinhos e um. Né? aquilo é uma cruz quebrada. Qual que é o símbolo, por favor? O logo, na verdade, ele foi desenvolvido por um pessoal que estava protestando contra a guerra nuclear, mas não precisa fazer muita força para ver uma cruz quebrada. Então é a paz, amor, sem Cristo, sem Jesus. Quais foram os outros movimentos revolucionários naquela época? Se é dos anos 80, você vai lembrar, se é da minha geração. O quê? Movimento punk. Ah, sim, punk. Estou falando de como a música mudou a cultura. É. O que era o movimento punk? Um movimento que surgiu nos Estados Unidos, não sei se você já viu o filme, mas tinha lá aquela... Foi na Inglaterra? Nos Estados Unidos tinha aquela boate, tem o filme CBGB, que as bandas começaram a se formar. Então formou o Ramones, formou o pessoal. Então começou na década de 70 como essa aversão aos valores burgueses, aos valores do capitalismo. De novo, tese e antitese. Olha lá o símbolo. Exatamente esse.